dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos meditar na palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, leremos a partir do versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai soberano, te agradecemos pela noite, por mais um dia de vida que nos concede, pela palavra, Senhor, que lemos neste momento, e ao mesmo tempo pedimos a inspiração, a orientação do Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, conhecemos o exímio plantador de igrejas que foi o apóstolo Paulo, e ele tinha uma preocupação não apenas de plantar, mas de regar, de cuidar de todas as formas, de incentivar o crescimento, a edificação e o amadurecimento espiritual daquelas igrejas, né? Mesmo quando ele se ausentava, mas ele continuava através de cartas, pastoreando aquelas igrejas. A igreja em Éfeso era um dos exemplos dessa igreja. Paulo já havia estabelecido ali pastor, que por sua vez era o jovem Timóteo, já havia estabelecido ali presbíteros, já havia organizado aquela igreja. Mas ele tinha uma preocupação constante em equipar os santos para a batalha, em fortalecer os santos para que eles pudessem combater as crises que posteriormente seriam estabelecidas, assolariam a igreja. Crise essa, na verdade, que teve a origem já no Éden, com o pecado, e que trouxe a degradação, a depravação, a corrupção do gênero humano. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, ele sempre providenciou, ele separou, ele preservou um povo fiel a si, fiel à sua palavra, né? E este povo se multiplicou, cresceu. Deus fez uma aliança com Abraão e posteriormente em Cristo Deus abre as portas da salvação pela graça para o mundo inteiro. E Paulo torna-se um ministro do Evangelho de Cristo aos gentios, né? E consequentemente ele pregava a um povo descrente, a um povo que tinha costumes diferentes, a um povo pagão, que não conhecia antes o Deus de Israel, não conhecia a lei do Senhor, não seguiam regras, né, inerentes da palavra de Deus. Então Paulo precisa agora exortar esse povo para que haja uma mudança nos seus costumes, nas suas práticas, aquilo que eles achavam natural,
Paulo precisa falar para eles que eles não devem encarar aquilo de forma alguma como algo natural, como algo comum, como algo aceitável a Deus. Mas Deus exigia agora uma nova natureza, um novo comportamento de cada um. E nós queremos falar, meus amados, baseados no texto sagrado que nós lemos, exatamente a respeito disso, né? As crises que assolam o cristianismo, a igreja. Como já falei, em todo tempo vem se estabelecendo crises. Mas a igreja moderna tem as suas crises e ela se instala de várias formas, e nós queremos falar aqui pelo menos em 3 esferas a respeito da crise que assola o cristianismo. A primeira esfera que nós queremos falar é a respeito da esfera moral, né? A crise moral. E Paulo apresenta isso fazendo o contraste entre o comportamento dos ímpios e o comportamento da igreja. O procedimento dos pecadores e como deve ser o procedimento dos santos. Versículo de número 3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graças. Paulo reprova comportamentos pecaminosos, seja na mente, seja no coração, sejam em palavras, sejam em ações. Ele fala aqui a respeito da impudícia, que é falta de pudor, é falta de caráter, é falta de moral, de honra. O crente, meus amados irmãos, ele deve ter caráter, ele deve ter moral, ele deve ter honra e promover a honra de Cristo e a sua própria como pessoa, como um cidadão celestial. Como é que isso é promovido? Através das suas ações, através das suas palavras, do seu comportamento, o fruto daquilo que está no seu interior, no seu coração, na sua mente, ele é externado através da vida. E Paulo exorta aqui a nós reprovarmos a impudícia, reprovarmos a impureza, reprovarmos a cobiça e andarmos como filhos de Deus, como santos. Santo é alguém que foi separado para Deus. Separado do pecado, separado deste mar de corrupção em que o mundo está mergulhado e que foi purificado, foi regenerado e agora foi justificado e agora precisa ser santificado para a glória de Deus. Nem conversação torpe, nem palavras vãs. O que você tem falado? Quais são as suas rodas de conversa? Qual é o seu vocabulário? Será que você tem glorificado a Deus no seu falar? Paulo contraria também aqui a chocarrice. É uma palavra que talvez não seja comum ao meu e ao seu dicionário, mas que significa falar com ironia, com insolência, né? Deboche. Palavras que nós falamos para zombar do nosso próximo, enfim, para colocar em dúvida. São palavras que são inconvenientes aos santos. E Paulo diz isso, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. O que deve agora fluir do nosso interior, através dos nossos lábios, das nossas ações, são ações de graças ao nosso Deus. Precisamos agora ter um coração cheio de louvor e adoração e externar com toda a energia que temos para a honra e para a glória do nosso Deus. Versículo 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O incontinente é aquela pessoa que não se contém, aquela pessoa que não tem domínio próprio, né? E, além do incontinente, ele fala aqui do impuro e do avarento. O impuro é aquela pessoa que a sua mente é completamente impura, e a impureza da mente, a impureza do coração, ela termina se externando. E o fruto da impureza vem à tona, queridos irmãos. E o avarento é aquele que ama o dinheiro, que faz do dinheiro o seu Deus, que não honra ao Senhor
com os seus bens, que não honra ao Senhor com as primícias, que não honra ao Senhor com o seu tempo, que entre o trabalho e a escola dominical, ele prefere trabalhar, porque ele acha que deixando de trabalhar, mesmo que seja no domingo, que é o dia do Senhor, ele vai ter prejuízos. Esta pessoa está fazendo do dinheiro o seu Deus. Esta pessoa está sendo avarenta. E veja bem a exortação do apóstolo no final do versículo. Ele disse que essas pessoas não têm herança no reino de Deus e de Cristo. Veja como é grave ter o comportamento dos ímpios. Ou, na verdade, ser um ímpio, porque alguém que permanece com esse comportamento, ele coloca em dúvida se de fato já passou pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Alguém pode querer te enganar, dizendo que Deus não é tão rigoroso assim, dizendo que Deus não exige esse padrão de vida tão exigente. Alguém pode querer te enganar, te elogiando, dizendo que você não é um crente chato, porque você aceita as brincadeiras, aceita as piadas, você se assenta na roda dos escarnecedores, você compactua com eles, você compartilha daquilo que eles compartilham, das impurezas que eles compartilham. Cuidado, meu amado irmão. Você não está aqui para ser agradável a homens, você está aqui para ser agradável a Deus. Não permita que alguém te engane, dizendo que você é que é o crente bonzinho, porque você participa das mesmas coisas que os ímpios participam. Paulo diz que por causa disso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Veja só. Isso aqui nos faz lembrar do Salmo de número 1, bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem uma série de promessas de bênção de Deus na vida do homem que assim se comporta. E Paulo adverte, portanto não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Você vai ser, como Pedro utiliza ali a figura de linguagem, para falar daquele que volta ao pecado. Você vai ser aquele cão que volta ao próprio vômito. Você vai ser aquela porca lavada que volta a rolar novamente na lama, de onde essas pessoas estão. Você já veio, nós já viemos. E nós sabemos que não aproveitamos nada. Pelo contrário, somente as coisas que agora nos envergonham. Por isso, meus amados irmãos, o nosso caminho é para frente, não há retrocesso. Nós estamos em Cristo, nós caminhamos com Cristo e nós almejamos estar aonde Cristo está agora, que é na presença do Pai, que é juntamente com o Pai no reino celestial, na sua glória. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Veja só, meu amado. Se você de fato está na luz, você irá produzir este fruto, inevitavelmente. O fruto da bondade, da justiça e da verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Você vai aprovar sempre aquilo que é agradável a Deus. E você vai reprovar as coisas infrutíferas, desagradáveis, pecaminosas. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-o. Você pode ser um participante ativo ou passivo. Você pode ser um agente do pecado, mas você pode ser também um cúmplice do pecado. E ambos os comportamentos são pecado, estão na mesma situação, no mesmo patamar de julgamento. Não sejamos cúmplices com essas pessoas. Eu estou aqui, eu estou rindo com eles, eu estou sentado com eles, eu estou fazendo o que eles estão fazendo, mas eu sou crente. Eles não. Eu vou para o céu, eles irão para o inferno. Será? É importante que nós venhamos a meditar nisso, meus amados. Não há comunhão entre luz e trevas.
O Senhor nos chamou para a sua luz. Portanto, esses primeiros versículos queremos tratar da crise na esfera moral. Nós vamos falar também agora da crise de identidade. Quem é você no corpo de Cristo? Quando eu penso na crise de identidade, eu me lembro na cidade de Oeiras, no Piauí, onde morei, eu via um cachorro que de vez em quando ele se revolvia na lama. Interessante, porque por causa do calor e tal, aquele cachorro quando era solto ele corria para a lama. Aí eu dizia assim, esse cachorro está com crise de identidade, ele está pensando que é um porco, porque ele gostava da lama. Muitos cristãos também vivem numa crise de identidade, queridos irmãos. Como deve viver um cristão? Eu sou um cristão. Qual deve ser agora o meu estilo de vida, o meu procedimento? E os versículos seguintes, eles vão nos falar, meus queridos irmãos. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu diria a você que o cristão, ele anda como um sábio, não como um nécio, não como um ignorante, não como um insensato. O insensato diz no seu coração que Deus não existe, e ele se corrompe e pratica toda sorte de atos pecaminosos, mas o prudente não. Lembra das virgens? 5 prudentes e 5 insensatas. As prudentes estavam prontas no momento em que disseram, eis o noivo. Elas tinham óleo, elas tinham as suas lamparinas acesas, ao passo em que as nécias ficaram para trás porque estavam despreparadas. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Não é o sábio segundo o mundo. Não é o esperto segundo o mundo. Não é o esperto na malandragem, mas é o sábio segundo Deus. E Salomão nos ensina o princípio da sabedoria. É o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que ganha almas, sábio é, diz Salomão também em Provérbios. Viver em sabedoria, queridos, é viver no temor do Senhor, ser prudente, ser inteligente, ser honrado. É viver no temor do Senhor, é ganhar almas, pregando o Evangelho de Cristo, com palavras e com ações. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O cristão, ele deve remir o tempo, ele deve entender que o tempo é curto e que os dias são maus. Precisamos trabalhar diligentemente pelo reino de Cristo. E precisamos andar prudentes, como Jesus disse aos seus discípulos na grande comissão. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ao passo em que nós devemos ser simples no falar, no agir, no vestir, no proceder, nós devemos também ser prudentes, atentos às ciladas do maligno, atentos àquilo que se passa em nossa volta, a visão do mundo, ter uma cosmovisão cristã e entender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Meditar no que tem acontecido no mundo afora e entender que tudo isso é para nos nortear, é para nos orientar, é para nos dirigir, é para nos levar até um lugar seguro, que é a presença do nosso Deus. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você tem procurado se encher do Espírito? Você tem procurado orar mais, ler mais a palavra, viver na presença de Deus? Essa quarentena, meus queridos irmãos, nós devemos ter muito cuidado,
porque ela tem duas vertentes. Ela tem trazido pessoas aos pés de Cristo, através dos cultos familiares, através até mesmo pessoas amedrontadas, com medo, ou pessoas que algum parente adoeceu, ou ela própria tem abrido o coração para ouvir a palavra de Deus, tem buscado de alguma forma ajuda. Mas tem o outro lado. Crentes têm esfriado. Por quê? Porque não têm se congregado e não têm procurado se alimentar espiritualmente. Semana passada estivemos visitando todos os irmãos, né, só indo até a porta e deixando algo para aqueles irmãos, para entenderem que continuamos como igreja, continuamos pastoreando, continuamos amando cada um deles, e cada um em suas casas, porém, o laço que nos une, vamos nos utilizar agora desse ditado, é maior do que a diferença que nos separa nesse momento, é maior do que a dificuldade, a tribulação que tem nos separado nesse momento. E aí eu fiquei entristecido, porque eu perguntava àqueles irmãos: você tem assistido às pastorais? Você tem feito o culto doméstico? Você tem se reunido com a sua família? E a maioria das respostas, sinceramente, os irmãos disseram não. Nos entristece, meus amados. Poderia ficar feliz com a honestidade dos irmãos, né? Tudo bem, parabéns pela honestidade. Mas, meu amado irmão, tome muito cuidado. Porque aquelas 5 virgens nécias adormeceram. Aliás, todas adormeceram. Mas as prudentes, elas tinham azeite de sobra. As nécias, não. Elas não se consagravam, elas não oravam, elas não valorizavam, elas não buscavam a Deus. Não pense você, meu amado irmão, minha amada irmã, que você vai se justificar diante de Deus dizendo: as igrejas estavam fechadas. A igreja nunca fechou, os templos fecharam. Mas as igrejas nunca fecharam. O material, mais do que nunca, para a sua edificação, está sendo fornecido. Nunca se levantou tantos pregadores como nessa quarentena. Nunca tanto material digital, online, foi produzido. Nunca na história tanta mídia cristã foi divulgada. Livros. Recentemente, o André, meu filho, fez pedido de alguns livros. E rapidamente esses livros chegaram. Já lemos alguns, continuamos lendo outros livros para a nossa edificação. E eu fico feliz, fiquei muito feliz com essa atitude. Além de amigos, de colegas que têm nos mandado livros em PDF. E a palavra que nós temos lido e que temos pregado constantemente aos irmãos. Essa preocupação minha é a preocupação do nosso pastor Rael, de estar alimentando o rebanho. Nós não podemos, infelizmente, estamos impedidos de abraçar os nossos amados irmãos, de fornecer o calor humano. Mas isso nesse momento é segundo plano. O primeiro plano é o calor espiritual. O primeiro plano é nos enchermos do Espírito e não nos embriagarmos com o vinho, no qual há dissolução, mas nos encher do Espírito Santo do nosso Deus. Se está em crise, é porque você não tem se alimentado, é porque você não tem buscado a orientação da bússola, que é a palavra de Deus. Qual é o linguajar do cristão? Vou te ajudar a sair da crise. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Esse é o linguajar do cristão. É você comentar com outros irmãos. Você prestou atenção à mensagem? Você sabe aquele versículo? Você sabe esse cântico? Olha, temos um cântico novo para aprender.
Eu me lembro de uma época, na nossa juventude, em que nós tínhamos essa preocupação de comentar após o culto o sermão do pastor, de absorver, de subtrair, de tirar aquilo que nos edificava, que nos fortalecia, compartilhar com os irmãos, de sempre nos preocupar em ter um cântico novo para ensinar. Olha, você conhece aquele corinho, um cântico novo ou um cântico antigo. Os louvores a Deus não envelhecem, é como a palavra. Mas essa é a linguagem do cristão. Quando os cristãos se encontram, alguém fala a respeito do sermão do domingo? Alguém fala a respeito de um versículo da Bíblia? Alguém fala a respeito de um cântico novo que aprendeu? Duvido que isso esteja acontecendo, meus irmãos. Ou pode estar acontecendo numa pequena escala, infelizmente. Qual é o maior compromisso do cristão? Ou qual deve ser o maior compromisso do cristão? Aí nós vamos voltar para o início do capítulo 5, versículos que nós nem lemos até agora, mas nós guardamos aqui por último, como o recheio do bolo. Versículos de número 1 e 2 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Vejam, meus amados, a recomendação aqui do procedimento correto do cristão. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Um dos últimos livros que meus filhos leram, e eu tive a oportunidade de ler também, é um livro chamado Jesus Copy, ou Cópias de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Deus, tal pai, tal filho. Nós professamos o nome de Cristo, nós nos intitulamos cristãos, nós nos intitulamos filhos de Deus, mas será que nós temos feito jus ao nome que está sobre nós, ao nome que professamos, aquele que confessamos ser o nosso Pai? Precisamos ser imitadores desse Deus Todo-Poderoso, vivendo em amor, em temor, em submissão ao nosso Pai. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Cristo é o Verbo de Deus, a expressão maior do ser de Deus que se manifestou à humanidade. Portanto, nós temos Cristo como padrão, como exemplo, para que nós venhamos a seguir. E ele andou em amor, meus queridos. E ele se entregou voluntariamente por nós, para morrer por nós, na cruz do Calvário, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Assim como Cristo se ofereceu voluntariamente em nosso lugar, e isso foi agradável a Deus, devemos também nós nos oferecermos pelo nosso próximo em amor, sofrer o dano e glorificar o nome de Cristo. Por último, meus amados, queremos falar da crise motivacional. Os últimos dias têm sido difíceis, fato. Algumas dificuldades, alguns empecilhos, e isso tem trazido esta crise motivacional também. E, pasme, a pastores, a líderes, como também aos santos, a toda a igreja do Senhor. Mas eu quero dizer 3 coisas a você em relação à crise motivacional. Não sei como você está nesse momento, se você está desanimado, se você está nesta crise, se você está sufocado por esta situação. Vamos ver o versículo de número 14. Primeira coisa que você deve fazer, e o versículo nos exorta, recuperar o ânimo. Hoje tem crescido muito o número de palestrantes se intitulando pastores, né? Não sei nem falar o nome, coach. São aqueles que estão trazendo palestras motivacionais. A palavra de Deus não deixa de ser
o maior livro motivacional de todos os tempos. As pessoas dizem assim, é um livro de autoajuda? E eu diria para você, é um livro de ajuda do alto. Palavra do Senhor para você. Eu quero te dizer, baseado nesse texto, recupere o teu ânimo. Se reanime no Senhor. Veja o que Paulo diz, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Te reanima. Acorda. Cuidado com o que está se passando, para que você não venha a dormir de vez o sono da indolência. Mas fica esperto. Acorda. Devemos, além de recuperar o ânimo, tomar uma posição. Veja o restante do versículo. Levanta-te de entre os mortos. Às vezes nós assistimos aqueles filmes de guerra em que o exército inimigo mata completamente um batalhão inteiro. E aí eles vêm para conferir se realmente todos foram mortos. E às vezes acontece que entre aqueles mortos tem alguém ali que está se fingindo de morto. Está deitado com os demais, prende a respiração para se fingir de morto. Mas ele está vivo. Quando o inimigo se afasta, aquela pessoa se levanta e se tiver a oportunidade de fugir, ele foge. O cristão que já foi fortalecido, regenerado, né, em Cristo Jesus, ele recebeu nova vida, ele ressuscitou com Cristo. Mas muitas vezes ele está deitado entre os mortos, ele está como alguém que está morto também, ele está apático, ele está, enfim, estagnado, está parado, paralisado pelas circunstâncias. E ele está deitado como morto. Veja o que Paulo diz. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Coloque na sua mente e no seu coração que você não está morto. Você está vivo em Cristo. Você estava sim morto nos seus delitos e pecados. Mas quando você veio para Cristo, Ele te deu vida e te fez assentar nos lugares celestiais. Portanto, tome posição. Se você é um crente em Cristo Jesus, este momento é um momento de guerra. Levante-se e tome a posição firme na presença do nosso Deus. E por último, a última recomendação de Paulo é entregue-se a Cristo. Não poderia ser diferente. Não é você, não é um super-homem, não é um super soldado. A força não está dentro de você. A força vem do alto, a força vem de Cristo. Por isso ele diz, e Cristo te iluminará. Ele é aquele que nos fortalece e que nos abençoa. Amados, esta palavra está muito boa. Poderíamos falar mais. Mas chegamos ao final da nossa mensagem. Eu espero que Deus, em Cristo, possa te abençoar e tenha de fato falado ao seu coração. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por esta palavra encorajadora, palavra que nos fortalece, que nos anima. Continua com a tua igreja, meu Pai, abençoando, livrando-nos de todo mal e fazendo de nós instrumentos para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer, mais uma vez, poder falar com você e que Deus nos dê novas oportunidades. Grande abraço, que Deus os abençoe. Amém.